vejo que é dispensável, né? Então vamos lá. Maria da Penha, que você já viu. Primeira lei que eu escolho, geralmente eu escolho para trabalhar em sala de aula, que é a Lei Maria da Penha, a Lei de Execução Penal, porque cai mesmo, inclusive na última prova, caiu uma questão de Lei de Execução Penal. Então vamos lá. Da Lei Maria da Penha, pessoal, aqui a prova é amanhã, então o que eu entendo que é interessante vocês focarem aí, né, direcionarem o raciocínio. Primeiro ponto, ação penal. A Lei Maria da Penha, todos têm conhecimento da lei, ela se aplica, né, nos casos de violência doméstica, violência de gênero, né, envolvendo mulher. E aí há algumas regras específicas na Lei Maria da Penha que fogem da regra geral, né? E o primeiro ponto aqui da lei, que eu acho interessante vocês saberem, é a questão da ação penal. A ação penal nos crimes de lesão corporal, né, seja ela dolosa ou culposa, a ação penal é pública incondicionada. Isso foge da regra geral, quando se trata de lesão leve e culposa, porque na regra geral, não envolvendo legislação, Lei Maria da Penha, ou seja, não envolvendo vítima mulher em razão de gênero, a regra é que a ação penal seja pública, condicionada à representação. E aqui não. Aqui, na Lei Maria da Penha, a ação penal é pública incondicionada à representação. Então, isso já foi objeto de cobrança. É interessante vocês saberem. Então, aqui eu trouxe o entendimento do jurisprudência em tese do STJ, que vai dizer que o crime de lesão corporal, ainda que leve ou culposo, praticado contra a mulher, no âmbito das relações domésticas e familiares, deve ser processado mediante ação penal pública incondicionada. Então, um ponto específico, é interessante saber. Claro que nem todo crime, se tratando de Lei Maria da Penha, vai ser público incondicionado. Tá? A exemplo da ameaça. A ameaça continua sendo condicionada à representação. Injúria, difamação, calúnia. A regra é que seja ação penal privada. Só que aqui o foco é lesão corporal. Lesão corporal leve e culposa é pública e incondicionada. Aí a grave é gravíssima. A grave é gravíssima, regra geral é incondicionada e aí, na Maria da Penha vai ser diferente, certo? Entendido até aí? Outro ponto interessante é que a Lei Maria da Penha, por ter um regime mais protetor para as mulheres, vai vedar uma série de benefícios. Benefícios que são cabíveis em relação a outros crimes. Quando o sujeito passivo são outras pessoas, né? No caso aí, homem. Agora, se tratando de violência doméstica contra a mulher, primeira vedação que se tem, né, é a vedação ao suscício processual, que é a suspensão condicional do processo. Está lá na Lei 9.099, Lei dos Juizados Especiais, né? Lei 9.099 de 95. Então, nós temos a primeira vedação, que é a suspensão condicional do processo. A outra vedação que nós temos também é a transação penal. A transação penal também tem previsão lá na Lei 9.099, tá? São chamados institutos despenalizadores, tá bom? Então, não tem possibilidade de aplicar. Foi vítima de violência doméstica, uma mulher. Pode se aplicar ao homem que agrediu a mulher? Não pode, tá bom? Então, não cabe nem suspensão condicional do processo, nem transação penal. Cabe acordo de não persecução penal? Acordo de não persecução penal aí que chegou com o advento do pacote anticrime, né? Também a vedação, tá? O próprio artigo 28A ele traz lá a vedação. Então não cabe acordo de não persecução penal. Anota aí também. Suscis penal. Aí o suscis penal já pode, tá? O que é o suscis penal? É um instituto, né, chamado de suspensão condicional da pena, que é cabível para aquela pessoa que já foi condenada e preenchendo os requisitos legais, vai ser possível o suscis penal. Então vejam, não cabe suspensão condicional do processo, não cabe transação penal, não cabe a NPP, mas cabe suspensão condicional da pena, tá bom? Então, já vemos aqui que suspensão condicional da pena é possível. Agora, continuando, princípio da insignificância.
Vamos imaginar uma situação que um homem vem agredir a sua companheira ou sua esposa, e aí essa agressão, vamos colocar aqui que seja uma injúria, né? Ou seja, algo verbal, né? Uma injúria, uma ameaça ou uma via de fato. Aí há uma tese aí que sustente o princípio da insignificância. Ah, foi só uma pequena lesão, foi uma via de fato. É possível aplicar o princípio da insignificância? Não, hipótese alguma. Então não tem nem divergência contra isso. Não é possível aplicar o princípio da insignificância em se tratando de violência doméstica, certo? Entendido até aí? Outro ponto, conversão da pena privativa de liberdade em restritivo de direito. Regra geral, nós observamos aí que o Código Penal ele vai trazer os requisitos, né, que dá a possibilidade de conversão da privativa de liberdade em restritivo de direito. Isso quer dizer o quê? A pessoa foi condenada, né, o juiz ali no momento da sentença, ele aplica, né, a pena privativa de liberdade, só que em determinada situação é possível o juiz converter em restritivo de direito. Então, ao invés de ele cumprir a pena privativa de liberdade, o juiz, não, eu observo aqui que cumpriu os requisitos lá do artigo 44, e aí eu converto em restritivo de direito. É possível quando nós estamos falando de violência doméstica contra a mulher? Também não é possível, tá bom? Então, não é possível conversão da pena privativa de liberdade em restritivo de direito. Então, observamos aqui, pessoal, que da Lei Maria da Penha, Pode. Mas aí Rapaz, os caras deixam assim. Esse negócio do Toy Story aí, gente, passado já, assistir. Não, mas. Não, isso daí é o seguinte. Sempre eu gostei de Toy Story. Quem já assistiu Toy Story? Todo mundo, né? Pois é. Vocês gostaram? Pois é, legal. E aí, Toy Story assim, é um filme desde a infância, né? Eu sou repetitivo com o filme, né? Só eu mesmo. Não, eu só chorei no 4, pô. Todos os Toy Story eu sou repetitivo. Aí eu assisto. O 1 mesmo assisti diversas vezes. Véio. Aí eu vou assistir de novo. Igual o Rei Leão, né? Você já assistiu o Rei Leão também, né? Aí. Só me complicando aqui, né? E aí, Toy Story eu assisti. Aí quando eu vi que lançaram o 4, já tem uma menininha pequena, né? Uma filha. E aí eu vou levar minha filha, né? Ela vai gostar. Se eu gostava do 1, do 2, do 3, vou assistir o 4 também. Aí eu choro lá, ela do lado lá, desligando, meu cara. Mas é legal, não me arrependo não. É o quê? Pouco. Foi só um cisco, cara, no olho. Mas é legal, né? Essa história. A lição, né? Eu gostei ali porque o Woody, ele tem um coração bom. É claro que é um brinquedo, né, velho? Bora. Bora lá aí. Alex. Os caras me zoam. Vamos lá, bora lá. Voltar aqui a aula. Pois é, ó. É isso, Toy Story já passou, agora vamos focar aqui. Tirei a dúvida aí, aluno? Vamos lá. Agora, pessoal, da Lei Maria da Penha, eu simplifiquei aqui ao máximo, né? Para que vocês vamos testar que possa cair algo relacionado a isso. No que diz respeito à prisão preventiva, lá a Lei Maria da Penha ela vai permitir a prisão preventiva de ofício pelo juiz. A letra da lei diz isso, entendeu? É um ponto polêmico, porque assim, a jurisprudência hoje é tendenciosa no sentido de não admitir que o juiz decrete uma prisão preventiva de ofício, certo? Principalmente na fase investigativa. E aí fica aquela celeuma, né?
Por quê? Porque nós estamos prestes a adotar um sistema acusatório puro, né, que foi a intenção aí com o pacote anticrime, mas ao mesmo tempo, e a criação do juiz das garantias, né, mas ao mesmo tempo o legislador ele não modificou a Lei Maria da Penha. E aí é uma prova específica para advogado, então pode ser que venha a cobrança, alguma cobrança no sentido, né, de seu cliente foi preso em virtude de uma preventiva de ofício dada pelo juiz, no contexto de Maria da Penha. Se não tiver nenhuma alternativa lá, que, né, no sentido, ou seja, tem que analisar as alternativas possíveis, né? Porque, digamos, se lá diz que, seguindo algum entendimento jurisprudencial, né, do STF, do STJ, que tem muitas decisões nesse sentido, aí você vai marcar de acordo com a jurisprudência. Agora, se for algo no sentido da lei, da literalidade da lei, aí vocês têm que ficar ligados nisso também, entendeu? Porque a lei permite. Agora, se de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, aí vocês já fiquem atentos, porque a banca quer cobrar o posicionamento dos tribunais superiores. E os tribunais superiores não permitem, tá? E aí... Hã? Sim. Na verdade, a lei, o Código de Processo Penal, ele admite prisão preventiva em contexto de violência doméstica. A única questão é essa. Isso está lá no 313, né, do Código de Processo Penal. Admite, principalmente se houver descumprimento, né, de decisão judicial, já tem uma medida protetiva, né? Agora, de ofício é que é o problema. Só que aí, como eu falei, hoje a jurisprudência não tem admitido, a STJ, a STF não tem admitido prisão preventiva de ofício, entendeu? A jurisprudência não tem admitido. Agora a lei é que admite, entendeu? Agora sim, na prática, nunca vi juiz decretar de ofício, entendeu? Aí é um ponto polêmico. Só saiba isso, que a jurisprudência não admite a prisão de ofício, tá bom? Porque se vier alguma questão nesse sentido, ó, o juiz decretou, o seu cliente é a pessoa que está sendo presa, né, por uma prisão de ofício. Aí tem lá uma alternativa dizendo, olha, de acordo com os tribunais superiores, o juiz agiu de forma inadequada, haja visto, considerando que ele decretou uma prisão preventiva de ofício. Aí vocês podem marcar, entendeu? Eu marcaria. Vamos lá, Lei de Execução Penal. Essa lei aqui, pessoal, ela é muito cobrada, tá? Muito cobrada em prova, principalmente porque vocês, né? Claro que aqui nem todo mundo vai querer advogar no criminal, mas digamos aí que vocês estão sendo examinados aí, né? Uma prova. Então, ali é como vocês estarão na condição, olhando a alternativa, a questão, vocês estão na condição de advogado. Você tem que analisar ali corporal, ó. Eu sou advogado criminalista nessa questão aqui. Então, vou ter que analisar o caso do meu cliente e marcar a alternativa que eu entendo correta. Ou seja, a lei de execução penal ela tem muito, né, a atuação do advogado criminalista, né? Preponderantemente, o advogado criminalista atua em razão disso, né? Então, seu cliente foi condenado e aí começa a parte de execução penal. Você tem que saber alguns pontos. Na prova passada, foi cobrado na questão de RDD. O que é RDD? É um regime disciplinar diferenciado. Falei aqui nas aulas, né, do curso. E aí cobrou justamente dizendo uma questão lá em que o diretor da penitenciária ele colocou uma pessoa, o preso, no RDD, regime disciplinar diferenciado. E aí nós vimos que não é possível que o diretor insira alguém no RDD, porque depende de decisão do juiz da execução, tá bom? Então, justamente por conta desse princípio aqui, princípio da jurisdicionalidade, certo? Então, é importante, por isso que eu falei que é importante saber princípios. Aqui diz, ó, tal princípio diz que em determinados incidentes somente poderão ser solucionados pela via judicial, especificamente pelo juiz da execução. E aí nós temos alguns, né? Livramento condicional, progressão de regime, remissão, saída temporária e etc. Temos alguns outros. E aí o RDD seria esse, tá bom? Eu vou falar um pouco mais sobre o RDD mais na frente. Tá? Aqui nós temos o princípio do devido processo legal. Isso é interessante para ser cobrado em prova.
certo? Ser cobrado em prova. É um julgado recente aqui do STF que diz o seguinte, ó, a oitiva do condenado pelo juiz de execução penal em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público afasta a necessidade de prévio procedimento administrativo disciplinar, assim como supra eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. O que seria a falta grave, pessoal? Na fase de execução penal, né, o preso, seja ele provisório ou definitivo, ele tem que obedecer ao o regime a que ele está submetido. Ou seja, se ele está numa penitenciária, ele tem que ter um bom comportamento, até para progredir, né? Um dos requisitos para a progressão de regime são os requisitos objetivo e subjetivo. Objetivo é aquele percentual lá, né? Percentual 16%, aí progride para o semiaberto, mais 16%, aí progride para o aberto. E o subjetivo é o bom comportamento. Só que aí, se a pessoa não mantém bom comportamento, né? Se o preso ele não tem um bom comportamento, ele pode até cair em uma das hipóteses de falta grave. E aí, o que pode ser uma falta grave? Digamos que a pessoa entre com droga dentro de uma... haja um ingresso de droga dentro de um presídio, na cela dele. Ele está cometendo uma falta grave. Por quê? Ele pode usar droga lá dentro? Não pode, né? Se ele mata um outro interno lá dentro da penitenciária, ele está cometendo uma falta grave? Sim. Além de crime, né, que é o crime de homicídio, ele está cometendo uma falta grave. E aí nós temos algumas faltas graves, né? E o que esse julgado diz? Antes desse julgado aqui, o que nós tínhamos? Tínhamos a necessidade de instaurar um procedimento administrativo disciplinar. Então, falta grave, procedimento administrativo disciplinar, assegurando contraditório e ampla defesa, para que ele possa se defender. Ó, essa droga aqui não foi bem assim, não fui eu, pode ter sido outro preso, certo? Então, há necessidade de procedimento administrativo disciplinar. Só que aqui flexibiliza, tá bom? Então, aqui, ó, diz o seguinte, ó, havendo audiência de justificação, na presença do defensor, do Ministério Público, não há necessidade do procedimento administrativo disciplinar, desde, claro, asseguro contraditório e ampla defesa. Então, aqui, esse julgado ele vai flexibilizar a necessidade de instauração de um procedimento administrativo disciplinar para apurar a falta grave, tá bom? Mas aí, vejam que não tem o PAD, mas tem audiência de justificação na presença do defensor, Ministério Público e assegurando contraditório e ampla defesa. Então, no fim das contas, não há um prejuízo em si, tá bom? Então, por isso que se entendeu dessa forma, certo? Então, julgado recente pode ser que caia. Outro ponto é a execução da pena privativa de liberdade. Sempre eu reforço daqui nas aulas, porque aí com as ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44, 54, hoje o cumprimento da pena, só depois do trânsito julgado. Então nós não temos mais, igual tínhamos, claro que tem uma exceçãozinha, que é lá no caso do júri, mas leve para a prova a regra geral, né, que só é possível em caso de trânsito em julgado. Então digamos lá que o cliente de vocês foi condenado, né, em segunda instância, e o juiz fala, não, agora vai cumprir pena. O juiz está certo? Vai perguntar lá, o juiz agiu de forma correta? Você na condição de advogado, o que vocês, né, orientaria seu cliente? Olha, não pode ser preso em virtude de sentença em segunda instância, né? A única exceção é o caso do júri, que eu falei em sala de aula, né? O júri, quando a pessoa é condenada, a pena já começa a ser de 15 anos. Né? 15 anos para cima é possível, tá? Mas é a única exceção. A regra é que não se pode cumprir pena definitiva em segunda instância. Tem que aguardar o trânsito em julgado. Da mesma forma, nós temos aí, esse entendimento era aplicado para as penas privativas de liberdade e hoje é aplicado para a pena restritiva de direito, né? Então, a execução da pena restritiva de direito depende do trânsito julgado da condenação. Nós não tínhamos esse entendimento antes em relação às penas restritivas de direito. Hoje nós temos, então é uniforme. Privativo de liberdade, restritivo de direito, tudo com trânsito em julgado. Tranquilo? Aí o RDD sempre cai alguma questão. Como falei, a LEP é gigante, né? Mais de 200 artigos. E, assim, sempre tento focar em algo que já caiu em outras provas, né? E que continua caindo. E aí reforçando. RDD
o regime disciplinar diferenciado é um regime constitucional, não há dúvida quanto à constitucionalidade. É um regime que fere a dignidade da pessoa humana? Não. O posicionamento hoje é que não fere a dignidade da pessoa humana e pode ser aplicável, tá bom? Aplica-se ao preso provisório ou definitivo. O preso provisório é aquele que sequer foi condenado, está lá preso preventivamente em razão de uma investigação, né? E aplica-se também ao preso definitivo, que é aquele que já tem decisão, né, com trânsito julgado. Seja nacional ou estrangeiro, então o preso estrangeiro, né, que cometeu um crime aqui, está sendo responsabilizado pela justiça brasileira, ele pode se submeter ao RDD, desde que haja uma decisão judicial. E aí é cabível, né, quando haja crime doloso que constitua falta grave. Essas são uma das hipóteses, né? Subversão da ordem da disciplina interna, então digamos que é o preso que está fazendo rebelião, né? Alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal da sociedade, fundado suspeito de envolvimento em organização criminosa, e aí vai. Aqui são algumas modificações que nós tivemos do RDD, né? Ou seja, algumas foram mais rigorosas para quem está no RDD, não vou conseguir falar todas aqui. Vai ficar gravado, né? Sei? Vai, né? E aí vocês dão uma olhadinha. Aqui é o rol da falta grave, tá, gente? Artigo 50. Aí vai falar tudo que é falta grave. Esse rol é taxativo. Então, se tiver alguma situação lá na sua questão que inseriram, né, responsabilizaram o seu cliente por uma falta grave e não estava aqui no rol do artigo 50, não é possível responsabilizá-lo. Ou seja, o rol é taxativo. Então veja, as hipóteses aqui. Incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Então, aquele que pratica, incita rebelião, né? Confusão dentro da cela. Fugir. O preso tenta fugir. Fugir é um direito? Não é um direito, né? Se fosse direito, não haveria punição, né? Então, aquele que tenta fugir, ele vai ser responsabilizado também, falta grave. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física ou de outro. Então, imagine que o preso está com um espetinho, né? Para tentar furar outro preso lá dentro. É um instrumento que pode, né, ferir a integridade física. Provocar acidente de trabalho, descumprir no regime aberto as condições de posse, inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39, tiver em sua posse utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Isso aqui é interessante, gente. Inclusive, eu trouxe aqui uma jurisprudência, né? Aqui fala, tiver em sua posse utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio ou similar. E aí eu pergunto, imaginei que o cliente de vocês esteja com um chip. Daria para se enquadrar? Né? Prevalece que sim. Quando fala que similar, o chip entraria. Tá bom? Mas não é taxativo. Mas é justamente porque entraria aqui. Tá? Aí o julgado, né, o julgado abaixo, ele fala justamente isso, que o chip se enquadra como falta grave, tá bom? Mas não se enquadra como um crime no artigo 349-A. Então, a conduta de ingressar em estabelecimento prisional com chip de celular não se subsome ao tipo penal previsto no artigo 349-A do Código Penal, tá? Porque o 349-A, ele acaba sendo mais restrito e é um crime, né? Não admitiria nem analogia de Malam Park. Então, nesse caso aqui, o 349-A, quem queira ingressar no sistema prisional com um chip, ele não vai ser responsabilizado pelo 349-A, tá bom? Que é o crime. Agora, aquele interno que está com um chip dentro do sistema prisional, ele vai poder ser responsabilizado pela falta grave. Falta grave não é crime, tá? É uma responsabilidade administrativa em virtude do preso ele não obedecer ali às regras internas, tá bom? Só o fato de ele estar no presídio com o celular, ele comete falta grave, entendeu? Ele estaria cometendo falta grave.
E aí, além disso, é porque é um crime também, ó. Vou analisar, ó. Cadê? Tem um outro ponto aqui que diz, né? Cometer crime doloso. Você está cometendo falta grave, entendeu? E penalmente. E outra questão interessante, que até você acabou fazendo aí, é que, digamos, ele esteja sendo investigado pelo crime que ele cometeu lá dentro. Precisa aguardar a investigação finalizar para que ele possa ser responsabilizado administrativamente pelo diretor do presídio, né? Seja instaurado um PAD, procedimento administrativo disciplinar? Não, né? São instâncias independentes. Então, pode até haver uma investigação da Polícia Civil em relação a esse crime. Mas nada impede do diretor falar, ó, você está com o celular dentro, nós vamos instaurar o procedimento administrativo disciplinar e você vai ser responsabilizado. Tranquilo? Então não impede de se aplicar essa falta grave. E aí ele regredir do crime que ele já respondia. Se ele estava preso, ele respondia por algo, né? É interessante. Lei de drogas. Lei de drogas, eu trouxe aqui Sim, é do RDD. Como teve algumas modificações, pessoal, tiveram algumas modificações no RDD, uma dessas modificações é de que aquele preso que está no RDD, ele não recebe visita no período de 6 meses, ele pode ter direito a ligações, 2 ligações no mês, 10 minutos cada ligação, né? Para poder se comunicar com os parentes. Porque no RDD é um regime, é algo mais rigoroso. Então, a pessoa fica sozinha numa cela, diferentemente dos demais presos aí que ficam 6, 7, 30 numa cela, né? Aqui não, no RDD é um solitário numa cela. Então pensa aí o dano que traz a uma pessoa, né? Ficar sozinho na cela. Então, pulando aqui, lei de drogas. Lei de drogas, ponto interessante é o tráfico privilegiado. Que pode acontecer, né, de você ser procurado na condição de advogado e o seu cliente ele fazer jus ao benefício do tráfico privilegiado. Tráfico privilegiado seria uma causa de diminuição de pena em razão de ele preencher requisitos, né? E quais são os requisitos exigidos pela lei, né? Saiba que esses requisitos são cumulativos e não alternativos, ou seja, tem que estar os 4 concomitantemente, né? Existir de forma concomitante para que seja aplicado. Então, qual é o primeiro aqui? Ó? Ser primário. Né? Primário é não ter crime anterior, ou seja, não cometi nenhum crime anterior. Bons antecedentes, né? Bons antecedentes, basicamente estão interligados aí, né? A pessoa ser primária e ser portador de bons antecedentes. Não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, tá bom? Então são 4 requisitos. Então, digamos, seu cliente lhe procura, ele é primário, ele diz que é primário, é portador de bons antecedentes, não se dedica à organização criminosa nem à associação criminosa, ele fará jus ao tráfico privilegiado, que é uma causa de diminuição de pena. E isso repercute o quê? Repercute que não é um crime equiparado a hediondo. Nós sabemos que os crimes equiparados a hediondos, eles possuem uns requisitos mais severos para a progressão de regime. Então, digamos aí que o juiz tenha condenado ele por tráfico, né? Vamos colocar uma situação hipotética que o juiz tenha errado, né? E aí você, na condição de advogado, ele possui os requisitos do tráfico privilegiado. Ele não vai poder ser responsabilizado como se tivesse cometido um crime equiparado a hediondo, tá? Então isso faz uma diferença, certo? Então, ó, o chamado tráfico privilegiado, previsto no parágrafo 4º, artigo 33 da Lei de Drogas, não deve ser considerado crime equiparado a hediondo. Essa jurisprudência é antiga? Mas continua caindo, não mudou nada, tá bom? E a legislação extravagante. Vamos lá. Então, ó, outro ponto aqui interessante, tá em azul aqui, ó. Vedada a conversão em pena restritiva de direito. Então, digamos também que o juiz ele não queira converter a privativa de liberdade, condenou o rapaz por tráfico privilegiado,
mas não quis converter a pena privativa de liberdade em restritivo de direito. Porque, sob o argumento do juiz, a lei veda. Veja que, apesar de existir aqui, né, o 33 parágrafo 4, essa redação continua, se vocês forem analisar no VAD-MEC de vocês, amanhã no dia da prova, ela não vale mais, tá? Vocês devem entender que o STF declarou a inconstitucionalidade da expressão vedada a conversão em penas restritivas de direito. Então vai ter lá, né, o número do julgado dizendo justamente que é possível, tá bom, converter em restritivo de direito. Então o juiz poderia sim converter em restritivo de direito. Então são casos que eu estou citando aqui, que pode ser que caia dessa forma, tá bom? Que a FGV venha provocar esse raciocínio de vocês. Falta grave também, de novo, eu coloquei aqui no tópico da lei de drogas, porque o assunto é relacionado a drogas. Então diz, ó, a posse de drogas no interior de estabelecimentos prisionais, ainda que para uso próprio, configura falta disciplinar de natureza grave. Artigo 52, tá bom? Aí no Estatuto de Desarmamento, separei só um ponto aqui, que diz respeito, tem a ver com crime hediondo, né, e Estatuto de Desarmamento. Eu coloquei aqui como Estatuto de Desarmamento, que é justamente com a alteração aí do pacote anticrime, que nós não temos mais a previsão de que o porte, né, ilegal de arma de fogo de uso restrito, que ele seja hediondo. Então antes ele era, tá bom? Aí com o pacote anticrime, somente se tornou hediondo o porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Proibido. Tem diferença, tá? Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, uso restrito e uso proibido. Proibido é o mais grave de todos, né? Então digamos que a pessoa teve uma bazuca. Proibido, tá bom? Lá não vou exigir de vocês que vocês saibam. Eu tenho que saber os calibres, né? Não precisa saber calibre não, nem eu sei todos os calibres, a gente consulta, né? Mas saibam disso. Proibido, somente proibido é hediondo, tá? Restrito, não é mais hediondo. E permitido também, na verdade, nunca foi hediondo, né? Então, só fiquem ligados aí, porque teve essa modificação com o pacote anticrime e pode ser que cobre, né? Cobre algo nesse sentido. O juiz colocou um regime mais severo, o seu cliente foi condenado por um porte ilegal de uso restrito, dizendo que seria crime hediondo, mas não é mais, tá? Era até o surgimento do pacote de crime, agora não é. Então o juiz novamente teria errado, tá bom? Coloca aí nesse sentido, falando que o juiz errou, justamente porque vocês são advogados da situação e estão vendo ali as brechas, né? No caso concreto, tá bom? Qual proibido? Antes era hediondo, inclusive, quando a numeração era raspada, né? Tinha a previsão lá do artigo 16, era um parágrafo único, né? Aí tinha lá a previsão, né, de que inclusive se fosse numeração raspada, aí seria hediondo. Aí hoje não, hoje só temos a possibilidade do porte ilegal de arma de uso proibido. E aí, da lei de combate ao crime organizado, também é uma lei interessante, eu quis enfatizar aqui a questão da colaboração premiada e alguns benefícios que a colaboração premiada traz, né, ao cliente. Então, digamos aí, traga uma situação também, foi feito um acordo de colaboração premiada, e aí, né, primeiramente, né, a questão dos benefícios. Quais são os benefícios possíveis? Será que é possível apenas a redução da pena de 1 a 2 terços? Né? E aí nós temos outros benefícios previstos, não apenas a redução de 1 a 2 terços, que a redução de 1 a 2 terços é no caso de delação premiada, a colaboração ela é mais ampla. Então, admite aqui o não oferecimento de denúncia, né? O perdão judicial, a redução da pena, essa redução aqui é de 1 a 2 terços, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito e a progressão de regime. Tá? A progressão de regime aqui inclusive se a pessoa não preencher os requisitos objetivos, que é aquele percentual. Eu tinha que cumprir 16%,
25%. Ainda que ele não cumpra esses requisitos objetivos, é possível a progressão, claro, se ele fizer o acordo de colaboração premiado, tá bom? Aí nós temos os direitos do colaborador, interessante saber, né? Você está na condição de advogado, você tem que saber os direitos do seu cliente quando ele celebra um acordo de colaboração premiada. Aí ó, usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica, que é a Lei de Proteção à Testemunha, ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados, ser conduzido em juízo separadamente dos demais coautores e partícipes, né? Ou seja, ele não vai ele está colaborando com a investigação e aí coloca ele para ficar do lado da pessoa que ele está delatando, né? Totalmente inconveniente, né? Certeza que vai ter uma troca de olhares ali, né? Participar de audiência sem contato visual com os outros acusados, ou seja, justamente evitar essa troca de olhares. Não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado sem sua prévia autorização por escrito. Cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diverso dos demais correios, né? Imagine aí, coloca ele na mesma cela que a pessoa que está sendo delatada. Não vai dar certo, né? Necessidade de assistência por defensor. Então é imprescindível. Digamos que tenha sido feito um acordo de colaboração premiado, o delegado e o colaborador. Aí o delegado vai lá, faz um acordo, assina aqui, tudo certo. O juiz homologa. E aí, não tinha defensor. Será que foi certo esse acordo, né? Seguiu o procedimento legal? Não, né? Há exigência, a própria lei diz que deve haver defensor, tá bom? Então, basicamente foi isso que eu trouxe para vocês. É um mundo aí, né, de informações, mas é o que eu entendo que dá para aplicar aí e vocês levarem para a prova. Acrescento, não deixe de dar uma lida naquele rol lá que antes era muito fácil. A questão da progressão de regime era 1/6 para crimes que não eram hediondos ou equiparados e 2/5 para hediondos e equiparados se fosse primário e 3/5 se fosse reincidente de hediondos e equiparados. Progressão. Hoje não, hoje é 16%, 20%, 25%, até chegar a 70%. Então, deem uma lida, tá lá na LEP, tá bom? Na Lei de Execução Penal, só para vocês ficarem, né, mais antenados. Lei de preferência ali, poucas horas, né, antes da prova, tá bom? Rapidinho, certo? E eu desejo uma excelente prova para vocês. Confie no potencial de vocês. É possível, né? Todos vocês vão passar, questão de tempo, né? Mas fiquem tranquilos. Se eu passei, vocês passam tranquilo. É só questão de insistir, gente. Não tem segredo não. O segredo é só a gente estudar mesmo e pronto. Entendeu? Não, tem que ter estratégia também. Igual eu falei. Focar nas que vocês gostam. Porque, assim, a prova da OAB são 80 questões. É tudo que você viu no curso de Direito. Mas você tem que focar naquilo que você mais gosta. E tentar ser bom naquilo que você mais gosta. Entendeu? Focar na prova do... Só, muito bom, viu? Meu professor...